Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SR-V Turbo Diesel 2023, a versão intermediária do modelo, que é acima da versão SR, que é de entrada, e abaixo da versão SRX, que é a topo de linha. Esse carro está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Eu quero começar mostrando os detalhes desse carro para você, partindo aqui dos faróis que saem da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta. A inscrição Hilux aqui ao lado, com um detalhe em black piano e toda a parte cromada que fica bem visível. Essa saliência também que deixa bem marcante. Mais abaixo, na parte do para-choque, nós temos esses vincos bem pronunciados, com essa peça em formato de L acompanhando os vincos aqui, com um detalhe em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Sensor dianteiro com alerta de proximidade no painel. Isso é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá como é o funcionamento no interior. Essa parte aqui como se fosse um bumper frontal, com as aberturas de ar aqui em preto fosco na horizontal. Mais acima nós temos a sua grade superior com esse formato trapezoidal, e aqui toda a moldura em cromado que realmente fica bem destacada, com esse detalhe também em black piano, e as aberturas de ar na horizontal com um detalhe aqui no caso em preto fosco. O logo cromado aqui da Toyota, e essa versão, por ser intermediária, não conta com Toyota Safety Sense, é a partir da versão SRX. E aí nós temos os vincos que são bem pronunciados na parte do capô, e agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo. Dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, injeção direta e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo sequencial, que simula 6 velocidades. Nessa atualização, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização, eles posicionaram um turbo intercooler maior aqui à frente, com torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7. Então eles instalaram um filtro DPF, que ele vai filtrar as micropartículas do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor, que eu vou para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas da sua borda vindo até o centro. A pintura em black piano, porca antifurto que já acompanha o modelo, e o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para facilitar que você suba no veículo, pois realmente é um carro bem alto. Para-barro tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo. O detalhe aqui na caixaria de roda com esse vinco bem marcante. Também uma silhueta aqui da primeira porta com um contorno até a segunda porta, e também um vinco da sua lateral que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna há o detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, e aqui em cima já é todo cromado com um repetidor de seta, rebatimento elétrico. A inscrição Hilux cromada aqui na sua lateral, assim como as maçanetas do veículo. A cor predominante aqui é um cinza granito, bem bonito e muito bem requisitado. Coluna B com esse detalhe em preto fosco, a antena na parte do teto. A coluna C já é a cor predominante do veículo, com a parte envidraçada toda em preto fosco. Aqui nós temos um vinco que faz o contorno em volta da caixaria de roda, suspensões com feixe de mola. É um carro para lida que aguenta o tranco, e um vinco que sai aqui da lateral, terminando na parte da lanterna traseira, que agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira para vocês.
Aqui na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, que agora conta com alerta de proximidade no painel. Isso é um item de segurança bem interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior. O detalhe aqui do para-choque todo cromado e essa parte aqui com os degraus em preto fosco para facilitar que você suba no veículo. As lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. A inscrição Hilux SRV Toyota e essa parte todo com a parte dos detalhes cromados. E aqui nós temos um vinco bem sutil que faz o contorno aqui da abertura da tampa traseira, onde está posicionada a terceira lanterna de frenagem, que ao meu ver é mais interessante do que muitos modelos que ficam lá em cima. Se você coloca uma carga maior, não vai atrapalhar a visibilidade, isso é bem interessante. Essa versão intermediária, ela não acompanha capota marítima, só a partir da versão SRX que já tem capota marítima no modelo. Todo o detalhe em plástico rígido para trazer mais durabilidade à caçamba, que tem capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Nós temos aqui o step para fazer a troca se necessário e ela tem a capacidade de carga de 3 toneladas e meia. Conta também com um assistente de reboque. Então você que está puxando um trailer ali no engate ou algo do tipo, uma frenagem mais brusca, ela tem a parte com a frenagem de emergência que vai contrabalancear essa carga e também contra ventos laterais. É um item de segurança bem interessante. Falando em segurança, ela tem também aqui a lanterna de neblina traseira para aumentar a visibilidade. E no teste de colisão Latin N-Cap, ela conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros, começando pelo entre-eixo. Ela tem 3,8 metros de comprimento. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Nós temos a alça junto com o estribo para facilitar que você suba no carro, pois é um carro alto. E ainda nós temos um espaço aqui, mais ou menos 2 dedos, para vocês verem essa questão do espaço. O teto é cinza com as alças aqui no teto e a iluminação halógena para quem vem aqui na segunda fileira. Esses ganchos para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no seu interior, com capacidade de 4 kg e portas revistas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. A versão SRV, ela já conta aqui com ar-condicionado com saídas aqui para quem vem atrás na segunda fileira. Na versão SR já não tem, então essa versão intermediária já é um pouco mais completa. Revestimento dos bancos em couro, toda com a parte lisa aqui, as costuras aparentes, é o que muda nessa versão SRV ao invés da versão SR, que é de entrada. E aí nós temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa braço com opção para 2 porta-copos, facilita para quando você está viajando aí com 4 pessoas. Os ganchos aqui na parte do teto para facilitar de alguma forma. E também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. Revestimento da porta, todo em couro aqui macio ao toque no puxador onde tem as linhas aparentes. Aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura, com detalhe em preto fosco, essa parte prata e os puxadores cromados. Essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico vai subir com um toque só. Aqui nós temos um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela é do tipo presencial com uma inscrição Hilux. Você virando aqui esse botão que você aciona para encontrar ela de uma maneira mais fácil no estacionamento, pois ela vai soar o alerta. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que contamos com um ajuste elétrico. Lá no banco do passageiro não. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas, regular a altura do banco e também a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRV Turbo Diesel 2023, versão intermediária, que já está em funcionamento. Ela vai aparecer no painel aqui a inscrição Hilux e aqui a multimídia é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas via USB.
não é sem fio. Nós temos um menu aqui, que nós temos a opção de áudio, conectividade via Bluetooth, que você consegue estar fazendo o pareamento também para fazer a utilização, referente a contatos e o pareamento que você consegue estar fazendo também, informações do veículo referente à média de consumo, tempo decorrido de viagem, alcance de cruzeiro e o histórico referente ao consumo e as informações de viagem também que você consegue estar fazendo a utilização. A configuração geral que você tem aqui na multimídia para fazer a utilização, que tem comando de voz também, e você faz todas as definições que você deseja. A única coisa que mudou aqui, não temos mais TV digital, nem GPS integrado por conta da atualização do Android Auto e Apple CarPlay. Você consegue utilizar, no caso, o GPS através do seu aplicativo. Aqui você consegue apagar a tela quando você está viajando para não ter aquele brilho excessivo, ajuda de certa forma. E todo o detalhe aqui é em Black Piano, botão Start Stop com detalhe cromado. Aqui nós temos ar-condicionado, que é do tipo digital, e a novidade aqui que é 2 zonas, tanto aqui para o lado do motorista, que você consegue colocar uma temperatura e uma outra temperatura para o lado do passageiro. Então favorece de certa forma. Aqui nós temos modo automático, que você consegue utilizar também, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado, o fluxo desse ar que você consegue aumentar e diminuir, aquecedor do vidro traseiro, e aqui você consegue utilizar o ar no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Nós temos aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Abaixo nós temos 2 tomadas 12 volts, uma tomada USB, que é para você fazer a conectividade do seu smartphone aqui com essa multimídia, conectar um pendrive também, se for o caso. Aqui nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e BAS. Aqui para uso em off-road você consegue estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro e também um assistente de descida. Vamos supor que você está em off-road, numa lama ou uma estrada com muita pedra e está fazendo a descida, ele vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e vai fazer a frenagem autônoma, sem que você consiga colocar o pé no freio. Então realmente traz muita segurança essa utilização. E também um detalhe aqui em preto fosco do console central, que nós temos o modo de condução, modo Eco para trazer mais economia e modo Power. Esse vai trazer um giro maior ao motor, o sistema de marcha automática simultânea vai mudar com um giro maior para você aumentar o giro do motor e realmente facilitar de certa forma. Câmbio que é automático, tipo sequencial, como eu falei para vocês anteriormente, com 6 velocidades. Esse detalhe prata e Black Piano. Temos aqui câmera de ré, que vai aparecer aqui a parte para vocês, câmera 360 graus só a partir da versão SRX, e não conta com um ângulo aqui de estressamento na parte para favorecer no estacionamento, somente a visão aqui. Se você descer para o modo Drive e colocar aqui para o lado esquerdo, temos as trocas de marchas manuais. Para cima da primeira a sexta, para trás as reduzidas, vai facilitar como um freio motor, numa descida de serra, ou para você colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, uma retomada de curva, favorece de certa forma. Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar que a gente está mexendo aqui na parte de câmera de ré. Eu falei para vocês que nós contamos nesse modelo com um sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade. Então quando você se aproxima de um veículo, como eu fiz agora, ele vai aparecer aqui na parte traseira ou na parte frontal. E nós temos aqui, ó, o ângulo de estressamento das rodas, então ela vai aparecer aqui para você não encostar na guia dando a ré, ou para utilizar em off-road, facilita também de certa forma. Então realmente traz uns detalhes diferenciados essa versão intermediária SRV. Freio de estacionamento continua sendo manual, esse nicho que você consegue utilizar, descansa-braço com revestimento em couro, com as linhas aparentes, bem macio ao toque, e todo esse espaço que você pode estar utilizando da forma que você deseja. Os detalhes no revestimento dos bancos dianteiros, ele é em couro, com a parte aqui com a linha aparente, essa parte mais lisa, bem sóbrio mesmo, sem perfurações, com a parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção apenas do espelho, tanto do lado do motorista e passageiro, as alças para o passageiro facilitar para que suba no veículo. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai reduzir aquele reflexo de um farol alto de um carro vindo à noite atrás de você, é um item de segurança bem interessante. No teto temos porta-óculos e iluminação halógena.
Esse botão aqui é para você estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova aqui no interior, não vai disparar o alarme do veículo. Esse detalhe do painel aqui, ó, prata e cromado, que vai até a parte lá no difusor do ar-condicionado, que também é prata. E aqui nós temos dois porta-luvas. Esse menor, mais acima, que você pode estar puxando aqui essa abertura e manter climatizado com ar-condicionado aqui uma bebida, uma fruta para o seu consumo. E aqui nós temos um outro porta-luvas que é maior, esse ele desce mais devagar e tem um espaço maior para você estar utilizando. Porta-copos para o lado aqui do passageiro, e nós temos ali um tweeter para facilitar no sistema de som, para auxiliar, e todo o acabamento aqui é com plástico rígido, com essa linha com imitação de costura, saídas do ar-condicionado e o relógio digital. Para você que usa o carro na lida, no dia a dia e não quer dar partida para ver o relógio, o horário facilita de certa forma. Aqui nós temos os comandos iluminados na porta do motorista, todos os vidros com uma função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui do retrovisor, que você consegue estar fazendo também, e regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Uma alça aqui para facilitar para o motorista, todo esse acabamento cinza também com um detalhe cromado aqui, porta-copos para o lado do motorista também. Aqui nós já temos para estar ligando e desligando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro se for o caso, e aqui nós temos a parte com a regulagem do facho de altura do farol do carro. Coloca mais peso, é uma picape média, então você consegue estar ajustando a altura dos faróis. E aqui é o botão DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. É um sistema que funciona de forma automática. Você vai perceber que a rotação do motor ela vai aumentar em torno de 8 a 10 minutos, ela vai fazer esse processo, ou de forma manual. Ela vai aparecer a mensagem ali e você aperta para poder estar fazendo a filtragem do sistema DPF. Aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também a abertura do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, esse detalhe prata e também o revestimento em couro com uma linha aparente. Volante que é multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado nós já temos os comandos do computador de bordo que você consegue estar fazendo aqui no painel do carro. Mais abaixo nós temos aqui essa parte com a alavanca do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo porque ela não conta com Toyota Safety Sense, mas você consegue setar a velocidade por ser um carro automático, facilita nas viagens. Aqui na parte do painel, realmente ele é bem simples, com iluminação branca e os detalhes ali cromados e azul mais claro. Então nós temos aqui conta-giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor aqui do tanque de combustível, que são de 80 litros, e o velocímetro. Aqui nós temos uma tela digital de 4.2, com indicador de câmbio, temperatura exterior, parte com odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Descendo aqui nós temos autonomia, modo de indicação referente à economia, e também para baixo aqui comparação de consumo e, como eu mostrei anteriormente, a inclinação das rodas aqui para ajudar de alguma forma em off-road ou para não encostar na guia dando ré. Colocando para baixo aqui velocímetro digital, e agora para o lado direito as mensagens referente à música que você está ouvindo na rádio ou aplicativo que você está utilizando ou pendrive. Para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são interessantes aqui no veículo, mensagens importantes vão aparecer aqui nessa aba. E para o lado direito, mais uma vez, todas as partes de configurações que você segurando o botão ao centro, você consegue estar ajustando aqui todas as partes que são importantes no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SR-V 2023, versão intermediária. Eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.